Geração Baby Boomers. Quem já ouviu falar dessa galera? Eles são nascidos entre as décadas de 40 e 60, resultaram de uma grande transformação socioeconômica do mundo e foram responsáveis, sem internet, sem globalização, sem informação a 24 horas sendo jogada na sua cara, a transformar o mundo industrial, a transformar o mundo corporativo, a literalmente construir o mundo que a gente conhece hoje como nosso. E lembre-se, eles ainda estão por aí no mercado, trabalhando do ladinho de vocês. Geração X. Eles são nascidos entre as décadas de 60 e 70, mais ou menos. São conhecidos por serem muito empreendedores e, acima de tudo, valorizarem a estabilidade financeira. Eles buscam que toda a sua vida seja baseada em ter um dinheiro na conta para garantir todos os boletos pagos e, principalmente, a estabilidade familiar. Eles também estão no mercado, claro, continuam aí atuando do nosso lado, atuando em praticamente todos os setores de trabalho no mundo inteiro e questionando tudo que nós, jovens de hoje em dia, estamos fazendo. Geração Y nasceu entre os anos 80, 90 e inicinho dos anos 2000. O que essa galera fez? Eles pegam, na verdade, toda uma transformação industrial, eles viram a internet nascer. Posso dizer que nós vimos a internet nascer, já que eu tô dentro dessa galera aí. A gente teve que se adaptar na raça. Afinal de contas, todo mundo que veio antes de nós não conhecia o mundo dos computadores, não conhecia o mundo da internet e a gente teve que praticamente desbravar esse universo aqui para que nascessem as redes sociais e todas essas relações que hoje são questionadas e, ao mesmo tempo, admiradas por todo mundo. Geração Z nem deveria existir. Teoricamente, é a galera que nasceu entre os anos 90 e meados dos anos 2000. Eles foram inicialmente incluídos na geração Y, que é essa geração transformadora, que trouxe tecnologia, a internet, o Mirk, o ICQ, tudo aquilo que a gente conhece como os primórdios da internet, ou seja, a galera que já nasceu mergulhada no Vale do Silício. Uma década depois, lá pelas bandas dos anos 90, nasceu uma geração de pessoas antissociais. Pelo menos é assim que a nomenclatura da geração Z se autodefine. Eles não gostam de trabalhar em equipe, ficam extremamente estressados quando são colocados no mercado de trabalho e são exigidos por alguma coisa e, principalmente, não fazem questão de participar de nenhum processo de transformação. Afinal de contas, para eles, o que importa é que eles sejam felizes acima de tudo e de qualquer coisa. Você nasceu da década de 90 e pensa assim? Geração Alfa é a galera que nasceu depois de 2010. Na verdade, como eles ainda não têm nem 10 anos de vida ainda, a gente não pode nem considerar que eles já são uma geração com um pensamento e uma identidade bem definida. Só que sabemos que podemos esperar muito deles no futuro, afinal, tenho certeza que você tem um deles na sua família. Alguém já falou que o bebezinho incrível que nasceu nos últimos 10 anos já nasceu com um chip instalado dentro dele? Essa é a expressão mais tradicional para classificar a geração Alfa, que, muito espertinhos, já chegaram no mundo com uma nomenclatura que coloca eles à frente de todo mundo, né? Eles já chegaram alfa. Meu Deus do céu, o que vai ser da próxima geração? Quem serão eles? Será que eles vão realmente querer nascer aqui na Terra ainda? Enfim, todas essas gerações definem muito de quem nós somos. Todos os conflitos que a gente vive em família, em sociedade, no bairro que a gente mora, no mercado de trabalho. Quem nunca teve aquela expressão de que os novos se esforçam muito mais para entregar muitas coisas que nem tem tanta necessidade assim naquela reunião de equipe na empresa que você trabalha? Quem nunca passou por um conflito de geração no almoço de domingo, quando tinha uma avó, uma tia, um casal recém-feito ali que as pessoas consideram não convencional ou não tradicional de acordo com a família tradicional brasileira e um bebezinho que teoricamente já puxa o tablet sem nem saber falar uma palavra? Todos os conflitos de geração moldam a sociedade que a gente vive e principalmente determinam os conteúdos de entretenimento que a gente assiste. A gente já passou por diversas fases do entretenimento feito para crianças e adolescentes e é muito comum que você veja uma geração criticando os conteúdos que a próxima geração consome. Do tipo, no meu tempo era muito mais tranquilo, a gente não falava tantas coisas sérias assim, a gente não discutia
discutir a saúde mental em pleno domingo, meio-dia? O que é isso? Onde será que a gente vai parar com toda essa discussão? Mas é muita libertinagem para essa juventude. No meu tempo, os jovens eram muito mais contidos e muito mais tranquilos. Bullying na minha época me ensinou. Nessa época de agora é muito mimimi. A pessoa não pode apanhar na escola que já tá chorando. A pessoa não pode ser chamada de qualquer coisa na escola, algo que agrida o emocional dela, que ela já tá chamando o pai e a mãe. Como assim? É uma geração fraca? É uma geração que não consegue suportar a vida real? Enfim. Para conversar um pouquinho sobre isso, discutir as diferenças de gerações e principalmente os conteúdos que nós consumimos e que a galera de agora, essa galera alfa, que a gente não consegue ainda entender quem é, onde vive, o que come e para onde vai, eu convidei para conversar comigo a Natália Kreuzer, que conversa muito com adolescentes também no YouTube, fala muito sobre conteúdos adolescentes e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse papo. Bem-vindos a mais um Contextão. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um Contextão com Nath Kreuzer. E eu sei falar o sobrenome dela. Sempre corrigir. Você corrige muito? Muito. O que as pessoas falam? Kreuzer? Kreuzer e às vezes Kreuzer, que tudo bem. Que é como escreve, né? Ah, escreve Kreuzer? Kreuzer. Você vê que eu não sei como escreve, mas eu sei como fala. É o mais importante. Mas o nome do seu canal já é explicando como é que fala. Mas então as pessoas não entendem. Eles acham que você imita o Freud. Eu achava que era canal de psicologia. Eu, tipo, lê só mais um pouquinho. Lê de novo, lê de novo. Bom, hoje a gente vai conversar com a Natália, como vocês viram, sobre essa dualidade de relações adolescente entre ser adulto num mundo que hoje é completamente diferente ao que a gente viveu e, ao mesmo tempo, ainda conversar com essa geração. Porque, geralmente, quando você passa dos 30, você fala com a galera da sua idade. Mas a gente continua falando com a galera de 15. É a transição, né? Assim, a gente tá pegando a transição da geração, eu acho. A gente tá em 2019, a cada década, assim, né? Então a gente tá quase pro finzinho, tipo, da geração que vai se encerrar de novo, sabe? Tenso. Cada vez que vira, você fica, oh meu Deus, mais uma. Não entendo mais o que ele tá falando. Não, mas assim, eu acho que trabalhar com conteúdo, principalmente de cultura pop, faz com que a gente ouça muito essa galera o tempo todo, né? Sim, e se atualize também, né? Do que é novo, o que estão falando, qual é a banda do momento. Não tenho. A banda do momento. Você tá com quantos anos? 26, aquela que pensa, 26. 20. Eu faço 27 esse ano, agora, dezembro. Tá com quase 30. Não sofra, 30 é legal. Não, eu... Você acorda no dia que você faz 30 anos com uma dor na coluna meio que de rito de passagem, mas tá tudo bem, assim. Tipo um solstício. Natural. Essa pele bem cuidada é incrível, engano, sacanagem. Por isso que eu consigo falar com adolescente, eles acham que eu tenho a idade deles. Mas você cobre muito conteúdo adolescente, né? É, assim, hoje em dia, por incrível que pareça, meu público é mais 18. Mas eu acho que eu acabo conversando com pessoas como eu, tem lá seus 20 e poucos anos, e gosto dessas coisas adolescentes ainda, muito sabe? Bom, né? Tipo, o meu canal, ele não é focado só em adolescente. Eu falo, por exemplo, de Coringa, eu vou falar de Watchmen quando eu sair, aí já é Vértigo, sabe? É um público mais adulto, mas ao mesmo tempo eu consigo falar de Riverdale, o que é ótimo. Stranger Things, que também é uma série que fica ali beirando a adolescência e os anos 80, né? Então... Você fala com os dois públicos. Sim. E o que você percebe, por exemplo, quando você fala de Stranger Things? Quando você olha Stranger Things num olhar mais crítico, analisando a série e tudo mais, a galera mais nova não reage geralmente do mesmo jeito que a galera 30 anos mais. Eu acho que a galera mais nova, ela reage mais ao enredo e aos personagens e aos chips, essas coisas assim, sabe? E a gente já, não, a gente quer a aventura, a história, ver as crianças crescendo, sabe? Sim. O mistério dos russos. Você queria ver eles adultos? Ai, eu queria. Queria muito que essa história terminasse com eles adultos. Eu queria também, porque eu queria ver como que eles trabalhariam os anos 90. Eu queria muito que eles chegassem nos anos 90. E eles passam um aninho só, né? Entre uma temporada e outra. Então não vai dar, porque vão ter 5, né? No máximo. E vira tipo um Friends. Foi pra sempre, 10 anos. Aí, ó, faz a década. Não, aí termina em 95, que é tipo um ano muito bom também. Sim. Eu já nasci, ótimo. Vai ter Natália lá, assim, nenê.
Eu acho que a conversa de Stranger Things, junto com todas essas gerações que assistem, tanto os adolescentes, a galera de 20 e poucos e a galera que viveu a juventudezinha ali nos anos 80, que não é a galera que nasceu nos anos 80. Tipo, eu nasci em 84. Eu não vivi os anos 80. Quando terminou, eu tinha 6 anos. Eu tava começando a viver nos anos 90, né? Mas teve um atraso no Brasil também, não teve? Os anos 80 dos Estados Unidos eram nossos anos 90, uma parada meio assim, eu acho. Ah, é? Eu acho, então dizem. Então eu vivi os anos 80? 10 então anos você atrasado. viveu. Eu vivi um tico. Um tico dos anos 80. Não sabia que a gente era atrasado 10 anos, não. Mas agora a gente já tá ok por causa da internet, né? Tamo aí, ó. A gente já tá on time aí, com o mundo já tá todo atualizado. Uma coisa que eu tenho reparado, a gente conversa muito com os adolescentes, não só com as séries adolescentes, mas porque como o conteúdo meio que tá ali hoje, e todo mundo é meio que self-service, você não precisa ter a sua galera assistindo num determinado horário, não tem, tipo, chegou da escola, chegou disso. Na hora que você quiser, você tá assistindo. O que eu tenho reparado é que existe uma urgência de solução e de entrega de conteúdo e das coisas serem muito eu preciso pra agora, eu preciso pra hoje, porque se não for hoje, não serve mais pra mim. Isso tem acontecido muito, assim, nos conteúdos e na forma de consumir o conteúdo. Particularmente me incomoda um pouco, porque principalmente quando eu solto um vídeo e falo assim, fala de tal coisa, tipo, aproveita esse vídeo, sabe? Tipo, isso ainda tá recente, tipo, e eu faço o conteúdo assim, papum, saiu, vai, sabe? Então eu fico assim, cara, não dá pra fazer tudo, sabe? E tem um planejamento do canal também. E às vezes você não quer mesmo. E às vezes não quer. Delícia. Acontece, de você não gostar de alguma coisa e não querer gastar o seu tempo, que é precioso, falando mal de alguma coisa. É, sim. Eu acho que é uma galera muito sincera, é uma geração muito honesta. Eles não conseguem levar nada pra debaixo do tapete, levar nada pra casa, eles não conseguem dormir com uma questão. A gente viveu muito isso. A gente levava muita coisa. A gente guardava muita coisa pra gente. Dividia muito pouco com os outros. Tipo, as pessoas dizem muito que os anos 80 e os anos 90 não tinha... tipo, o bullying ensinou a gente a ser alguém. Sim. E que hoje em dia, a galera é a galera do mimimi, porque eles não sabem lidar com o bullying. Eu acho que a gente estava errado na década de 80 e 90. Tipo, a minha opinião é que a gente que não sabia dividir, a gente que não sabia trabalhar aquela situação que acontecia e enfrentar aquela situação. A gente não sabia que podia enfrentar. Pois é. Eu acho que tem muito Ninguém nunca disso. ensinou isso pra gente. Eu recentemente vim do primeiro final de semana da Bienal e teve uma palestra lá que foi muito interessante, que era sobre geração Y e Z. E eu seria já a geração Y, e que é justamente como a gente mudou muito, a gente não vislumbra mais ficar num escritório ou ter um emprego convencional, ou mesmo quem tem esse emprego convencional não consegue ficar tanto tempo, sabe? Cada vez mais a tendência é essa, das pessoas quererem fazer as suas próprias coisas e às vezes até algumas profissões ficarem meio defasadas, assim, sabe? Ao mesmo tempo que existe um movimento de conservadorismo muito grande, né? Que as pessoas falam, não, tem que casar, sei lá, tem que fazer tal coisa e tal. A gente tem ao mesmo tempo pessoas gritando por liberdade. E nos anos 90, 80, a gente não sabia disso, a gente só aceitava. A gente não sabia que a gente estava sendo ensinado errado, sabe? Sim. E eu acho que as séries refletem isso também. Porque, por exemplo, quando a gente vê Friends, existem hoje em dia uns vídeos assim falando, tipo, ai, será que Friends funcionaria hoje em dia e tal? E na época... Tem uma que eu gosto muito, que é do dia que eles terminaram, o Ross e a Rachel, e que fala que se tivesse um celular, que ela tenta ligar pra ele várias vezes, mas ela tenta ligar pra casa e ele não tá em casa. E aí fala que se ele tivesse celular e ela também, ela mandaria mensagem, não quero terminar com você, volta aqui. E ele ia falar, ok. E tudo bem, é verdade. Não é história, sabe, se tivesse celular. Tem umas questões que acabam ficando datadas, tipo o computador do Chandler. Sim. Mas... até mesmo de pessoas, né? Como elas se comportam e tal. Tipo, falam muito do Ross. E eu concordo com as coisas que as pessoas falam do Ross. Mas a gente não tinha essa percepção na época. Era romântico, era fofo. Ele se preocupa. Esse Ross... Essa semana eu tive uma discussão com a Cami do Caldeirão Furado. Que ela tava perguntando no Twitter por que as pessoas não shippavam o Joey com a Rachel. Sendo que era um casal muito melhor do que Rachel e Ross. Eu falei, não, o amor deles é fraternal, é por isso que não funciona.
E eu shippo a Rachel com Paris. Tipo, acho que ela tinha que ter ido pra Paris. Sim, super. Entendeu? Nem com Ross nem com Joe. Ela tinha que ter ido viver a vida dela. Apesar daquela frase icônica, né? I get off the plane e tal. E eu também acho que ela devia ter ido pra Paris. Final alternativo de Friends. Final alternativo. Mas sim, super. Esses conteúdos, eles não funcionam hoje em dia. Exatamente por conta dessa sede de liberdade e de respeito que as pessoas têm, né? Pelo que elas são. Por isso também que a gente vê cada vez mais conteúdos voltados para representatividade, sabe? Na palestra também, o autor, ele falava muito sobre como hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm sede de ser elas mesmas. Se quiser ter um cabelo colorido, elas vão ter. A orientação sexual que quiser ter, sabe? E isso se reflete em outras coisas, incluindo o mercado de trabalho. Então, eu acho que cada vez mais vão ter pessoas com mais liberdade, mas ao mesmo tempo ainda vão ter as pessoas que não vão aceitar isso, sabe? Vão tentar segurar, ficar mais conservador e tentar resgatar o tempo inteiro do jeito que era, né? Tem uma tendência que eu tenho visto tanto em filme quanto em série, focado no público adolescente de hoje. Isso acontece com The Society, acontece com The Order, que são grupos de adolescentes vivendo problemas. Acontece com Riverdale também. Vivendo problemas muito adultos que pra gente, a gente olha e fala assim, gente, são adolescentes. Sim. Eles estão indo pra escola e eles estão numa gangue que usa armas. É tipo, isso pra gente é muito assim, discrepante, né? Só que pra galera de agora não é. Por exemplo, The Society eu acho que é muito isso. É uma série que coloca um grupo de adolescentes pra fazer gestão de uma cidade. É sociologia 101 que eu falo. É muito louco, né, isso. E isso funciona muito, porque hoje cada vez mais você é muito dono do que você constrói. Então é uma mentalidade realmente da geração, né? Cada vez mais as pessoas, elas querem, querem tomar conta delas mesmas, sabe? Antigamente eu acho que a gente aprendia muito com os nossos pais. Mas hoje em dia a gente aprende muito mais olhando pra frente, sabe? Para as novas gerações e tudo mais. Essas séries, elas trazem essas temáticas justamente pra isso, sabe? Como se eles fossem adultos, eles olhando pra frente, sabe? Com coisas que eles vão ter que lidar. É por isso que a gente vê, sabe essas coisas quando rola de, adolescente fazendo... Como que fala? Não é protesto. Psicografando. Não é protesto, mas é exigindo direitos na escola e tal. Petição. Cara, não existia isso na minha época de escola, sabe? A escola era a regra máxima de todos os temas. Exatamente. Então, olha que louco, sabe? Como que mudou e qual é a percepção dos adolescentes que a gente foi ter, sei lá, com 20, 30 anos. Você acha que você se tornou uma mulher mais empoderada por conta da nova geração? Eu acho que sim. Tem muitas coisas que também a gente ainda não tem noção, a gente tá aprendendo ainda, sabe? E eu acho que quanto mais velho, mais... Acho que talvez mais difícil da gente entender, sabe? Que aquilo que a gente foi ensinado a vida inteira era errado, sabe? Ao mesmo tempo, quando eu era adolescente, eu também já tinha muito posicionamento, eu acho, sabe? Eu acabava discutindo muito com meu pai, assim, porque eu não queria ir na parte religiosa que minha família frequentava, eu já não curtia, sabe? Então eu, falei assim, eu comecei a usar coisa de dentro do lugar pra fazer com que eu conseguisse sair, muito rato, assim, sacanagem. Tinha coisas que, a gente também colidia em formas de pensar já, e eu sempre pensava muito na minha independência, sabe? Tanto que eu saí da casa dos meus pais com 20 anos e foi nada planejado. Foi só porque, eu queria sair, eu fui pro Rio, e foi eu tenho que ir pro Rio pra fazer acontecer um negócio. Eu queria sair com 16 anos. Só que quando você tem 16, você acha que você tem 18, entendeu? E não é bem assim que funciona. Ainda bem que eu esperei, eu acho que teria me dado muito mal se eu tivesse saído tão cedo, assim. E não é assim como se minha família fosse desestruturada, não, sabe? É que meus pais sempre me deram liberdade e eu queria, fazer as coisas, sabe? E eu acho que foi por isso que eu também fui pro YouTube. Porque era a minha forma de trabalhar, a minha forma de me expressar antes de ser conhecido como trabalho, sabe? Então eu acho que eu acabo pegando um pouco dessa geração também, assim, sabe? Dessa vontade de ter um negócio próprio. Sim. E ter a minha própria voz, mundo, né? Sabe? Mas eu acho que hoje você, pelo menos assim, olhando o seu conteúdo todo, do tempo que você constrói conteúdo, hoje parece que você, é igual a Phoebs fala, né? Você own the place, sabe? Você
domina realmente 100% do que você tá fazendo com conhecimento de causa de você mesma do início ao fim, né? Sim, sim, a gente aprende muito, né? Tem muita gente que pergunta sobre o meu canal, tipo, eu tenho 10 anos de YouTube. Eu cheguei a ficar uma época parada, porque eu fiquei com medo, porque eu tava sendo reconhecida e eu tinha, tipo, 17 anos. Eu falei, meu, tem 17 anos, as pessoas estão tirando foto de Emenca. E aí eu parei com medo, mas... Você parou com medo? Do tipo, eu tô com medo. Eu me mandavam no e-mail, tipo, te vi em tal lugar. E eu, tipo, pô, sou mulher e sou pequena e tinha 17 anos, sabe? Tô me mandando foto. E aí você começa a ficar numa pira, assim, de tipo, sabe quando você tenta visualizar um lugar e as pessoas que estavam ali? Só um resumo, não dá certo, porque você não consegue gravar a cara de todas as pessoas que estavam lá. E aí eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei meio com medo, porque eu andava muito sozinha também, ia pra escola sozinha, sabe? Aí eu parei, esqueci a pergunta. Mas é isso mesmo, a história da minha vida. Não, eu falei que você hoje tá muito mais dominando, assim, tudo que você é realmente dentro do YouTube. Eu acho que o meu canal, ele é a curva de coisas que eu sempre gostei, assim, tipo, eu fazia um vlog e eu sempre falava de série, mas era aquela coisa assim... Cris, você tem que ver tal série, porque é muito legal. Não era tão técnico assim, com você parava no outro legal, olhar. tipo, vê aí que eu tô falando pra você ver. Exatamente. Era tipo que nem dar opinião de qualquer coisa. As pessoas queriam ver o que eu tinha pra falar sobre tal coisa, elas querem saber sobre a série que eu tô vendo, sabe? Tava ficando um pouco tóxico da opinião de qualquer coisa, até por uma cobrança e de coisas que eu não queria falar. E aí eu comecei a ir mais pra série, filmes e tal. Fiz um curso de cinema. Nesse meio tempo também teve o canal de games. Tipo assim, eu não faço mais o conteúdo de games, mas continuo jogando. Então sempre foram coisas genuínas minhas, sabe? Que eu falei na internet. A única coisa é que com cinema eu vi que eu era mais autodidata em alguns aspectos. Então, além do curso de cinema, eu vi muita coisa online também. Eu estudei por conta, sabe? E eu sabia que eu precisava estudar. Essa é uma coisa até boa sobre a geração hoje em dia. Sim. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estudar. Nada, tipo, é de graça, assim, sabe? E não cai do céu, né? E eu vejo que as pessoas ficam meio assim, tipo, eu queria, sei lá, ter um canal grande, sei lá o quê. Mas, tipo, o quanto você realmente se esforçou pra aquele canal ser grande, sabe? Eu sei que eu estudei pra caramba. E eu sei que eu tive uma curva de aprendizagem aí de 10 anos. Sim. Porque me perguntam muito assim, mas você tem tanto isso de tempo, mas você não tem 1 milhão de inscritos, deve ser frustrante. Não, cara. É tipo, construção, né? É construção e eu prefiro, às vezes, até ter um público menor, mais engajado, que é o que eu tenho hoje em dia, A gente ouve muito isso também. As pessoas falam, tipo, nossa, o crescimento de vocês é muito lento. Assim, mas eu não me esforço pra conversar com o algoritmo, eu me esforço pra conversar com as pessoas. Sim, sim. Se eu quisesse conversar com o algoritmo, eu teria 1 milhão de inscritos, porque o algoritmo retorna, né? Eu acho que teve uma conversa com um produtor de conteúdo que eu tive, que é o que eu sempre pergunto hoje em dia pras pessoas. Você quer ser famoso na internet ou você quer trabalhar? Eu quero trabalhar, eu quero ter meu negócio, minha empresa, minhas coisas. Sim. Então, se eu quisesse ser famosa, eu ia fazer qualquer caminho mais curto, sabe? Sim, tem vários atalhos. E tipo, e se você quiser ser famoso, não é um problema também, é o que você quer, sabe? Sim. Mas não é o que eu quero. E hoje você tá super produção, né? Hoje você faz uma produção toda intensa pra cada vídeo que você faz, você estuda aquele vídeo, pensa no figurino, pensa no cenário, conceitualiza com o que você tá falando. Isso também é uma forma diferente de se comunicar com uma geração que consome experiências. Eu gosto quando as pessoas chegam, tipo assim, sei lá, eu só coloco um batom vermelho e as pessoas falam, é a nossa Cheryl, sabe? Eu acho fofo, Sim. sabe? Porque eu sei que as pessoas, elas se identificam mais por coisas pequenas, assim. Então, eu acho que a produção também foi uma forma que eu descobri de me divertir com os meus vídeos. Porque é um trabalho, sabe? Mesmo sendo coisas que eu ainda falo e tal. Pô, tem um Funko ali no fundo que tá olhando pra câmera, sabe? Ou tipo, meus gatos passando no cenário. Eu gosto, sabe? Tem uma percepção além do conteúdo mais íntima, sabe? E te humaniza também, né? Sim. Porque tem alguém ali prestando atenção e não seguindo uma mecânica de só falar de algum conteúdo, só entregar e acabou, desliga a câmera e vai embora. E algoritmo que se vire agora. Não é isso, né? Existe um pré, um durante e um pós também. Sim. Da reação, que é muito legal. Você sofreu bullying? Sofri. Eu sofri, tipo...
Eu acho que... A minha mudança de assunto foi maravilhosa. Muito legal, parabéns. Você sofreu bullying? Não, mas faz sentido, porque assim, você faz as suas coisas. Eu entendi Você uma entendeu linha a de linha? raciocínio. Então. A gente tá aqui. Assim. Então. Eu tinha aspectos visuais que as pessoas zoavam, então, tipo, eu era estrábica, eu usava tampão. Aí teve uma época também que. O que é tampão? Tampão no olho pra correção do estrabismo. Estrábico é assim. Pode ser ou assim ou assim. O meu, no caso, era aquelas que esquece, né? É esse olho esquerdo que era um pouquinho mais pra dentro, assim. Tá. Não dá pra não olhar pro seu olho enquanto você fala disso, você sabe, né? Você vai falando do olho aí, eu fico tipo olhando Aí pro começa a olho. piscar, assim, Então, aí... E eu sempre fui muito insegura. Quebrei a perna quando eu era criança, porque eu fazia balé, né? Tinha as escolas particulares antigamente, você ficava na escola e aí os meninos faziam judô e as meninas balé. E aí a gente mudou de salinha lá, a menina me levantou, tava escorregadio, aí ela caiu em cima da minha perna, eu quebrei a perna. Delícia. E aí também depois alguém também me levantou, aí eu bati o dente, aí estrangulou o nervo do dente, então eu tive um dente pretinho por um tempo, mas era de leite. Mas você foi no checklist, né, do bullying? Fui, do checklist, foi Você isso. falou, o que eu preciso mais? Tá bom. E eu sempre fui muito pequenininha, então eu tive muitas inseguranças quando eu era criança, e eu automaticamente também me excluía. Eu sei que parte do bullying também tem a nossa Era a sua culpa, sabe? responsabilidade. Porque eu me excluía e tal. E depois, na adolescência, eu sempre tive essas inseguranças. Porque eu sempre fui muito miudinha. Aí eu via, tipo, os meninos gostando das meninas mais mulherão. Eu ficava de lado. Essas coisas vão mexendo conforme você vai crescendo. A questão de como o corpo cresce também, sabe? Tipo, eu nunca fui uma... top model. E eu sempre fui não masculinizada, porque hoje em dia eu fico meio com medo de falar isso, mas tipo assim, eu cresci com homem. Eu crescia com meu primo, porque minha mãe ia trabalhar e tal, então jogava videogame, jogava RPG, essas coisas. Então eu também sempre tive muita dificuldade de me relacionar com mulher, de ter amigas mulheres e tal, sabe? Resumindo, eu era apaixonada pelos meus amigos. Só que ninguém dava bola pra mim. Basicamente, eu ficava sozinha, apaixonada por ele. E aí eu lembro que quando eu tava no ensino médio e tal, eu nunca beijei umas bocas até o ensino médio. Eu beijei umas bocas, é muito bom. Eu acho que eu perdi minha bebê, eu tinha 16 anos. Sério? O vídeo de adolescente virou, tipo, história da vida da Natália. É muito Desculpa. bom. A série sobre Natália Croix. Eu tinha essas inseguranças já. Eu só fui beijar lá com os 16 também, porque eu fiquei muito tempo jogando RPG. Não dá, né, gente? Você entra numa campanha, não dá pra você ficar beijando na boca. Tem que terminar. Então eu acho que as coisas foram muito tardias pra mim. E aí no ensino médio, que é justamente quando... hormônios à flor da pele e tal... eu ainda sofria bullying. Na época tinha Orkut, eu já tinha uma vida na internet com fakes e etc. Eu cheguei a fazer uns vídeos. Eu tive fake da Ashley Simpson. E aí também depois começaram a fazer fake meu, porque alguns offs vazaram. Eita. Aí começaram a pegar minhas fotos e fazer fake meu. Aí fizeram uma comunidade e foi até assim que eu comecei a divulgar meus vídeos. E deu muita view pra época. E aí eu acho que eu até tive um destaque por causa disso, sabe? Porque cresceu meio rapidinho, assim, pra época. 1000 visualizações era tipo ouro. Como eu tinha essa vida na internet e era zoado quem ia pra internet... As pessoas da minha sala do terceiro ano queriam fazer comunidade, tipo, eu odeio a Natália Kreuzer. Everybody hates Natália Kreuzer. Me dá $1, juro pra você. Você sofreu bullying virtual, Então, tipo assim, eles não chegaram a fazer, mas eu soube que eles queriam fazer. Tá. Então... Aí você matou todos e eles não fizeram. Carrie, Natália estranha. A experiência da escola pra mim foi muito ruim. Sim. Mas eu tenho noção que todas essas experiências me transformaram na Natália do YouTube que as pessoas gostam, sabe? Sim. Interessante essa história. Não, mas Fazer um legal. roteiro. A vida de Natália. A vida de Natália Croix. Não, mas dá um curta pra YouTube isso. Quem você contrataria para te interpretar? Sacanagem. Me interpretar? A Marina Rui Barbosa. Sacanagem, não. Pode ser americano? Pode. Eu ia querer a Sadie Sink. Acho ela fofa. É a menina Max de Max, Stranger. Ela é fofa. Verdade. Ia ser legal. Ia ser bem legal. Minha faça filha. Faça ser sério, vai ser legal. Mas Netflix, eu acho que me passa o contato. eu tenho algumas histórias de bullying que são muito aleatórias, porque
Eu morei até os 9 anos no Rio, aí depois eu me mudei pro interior de Minas. E aí, em Minas, no Rio eu não sofria bullying. Tipo, até os 9 anos, nem sabia o que era bullying. E aí, quando eu fui pra Minas, eu sofri bullying por ser do Rio. Motivos aleatórios para fazer Mas bullying com as esse pessoas. bullying existe até hoje. A diferença é como a gente lida com ele. Teve uma época que eu me Existe até senti... Não vou te interromper muito, não. Mas eu me senti meio sem identidade. Porque eu vinha pra cá, as pessoas me zoavam com coisas que eu tinha do Rio. Trejeitos. E eu ia pro Rio e as pessoas ainda me zoavam com as coisas que eu tinha de São Paulo. Isso acontece. E aí verdade. depois eu só falei assim, sou misturada mesmo. Mas continua essa história. Mas é bem isso. E aí, em Minas, eu sofri esse bullying do Rio. Depois eu morei no interior do Rio. E aí, meio que já não funcionava mais. Então, eu falo que eu sou muito fora da curva, assim, de anos 80 e 90. Porque eu não tenho um histórico de bullying que me marcou e que eu fico tipo... Ai, minha vida foi, sabe, baseada nisso por um tempo. Mas hoje, eu fico olhando, às vezes, as pessoas na internet. E a forma com que todos os adolescentes de agora lidam com esse bullying... De uma forma muito imediatista, muito... Ai, você é estrábica. Tipo, sim, e eu tô corrigindo isso. Mas eu Qual acho o problema, que... sabe? Eles conversam sobre isso. Eu acho que já existia na nossa época, mas a gente era meio obrigado... Não tô falando que as pessoas hoje em dia são fracas, não. Pra mim, quanto mais você conversar, melhor. Mas a gente era obrigado a suportar. Sim. E as pessoas, sei lá, que morriam por causa dessas doenças psicológicas, tipo, não era falado. Elas morriam mesmo. Morriam, E às vezes nem se sabia que era por causa de uma doença, sabe? Hoje em dia a gente tem problemas assim, sérios que estão sendo falados, sabe? E o bullying faz parte disso também, sabe? Sim. Porque o bullying, ele mexe diretamente com a nossa autoestima, sabe? Foi triste, viu? Você fez cobertura de 13 Reasons Why. E eu acho que essa é uma série que ela levanta muito essa bola. Eu acho que ela é meio que a série de ouro para esse assunto. Porque dentro dela você tem todos os tipos de bullying, vários estilos de reação a bullying. E um dos estilos de reação a bullying que tem na história é o suicídio. E a gente tá dentro do Setembro Amarelo. E eu acho que essa série chegou em agosto. A gente teve Euphoria também, da HBO, que foi um pouco antes e traz esse mesmo assunto. Engraçado que eu fiz até um post agora no Instagram essa semana falando sobre o Setembro Amarelo e muita gente me mandou mensagem falando assim, mas e quando você procura seu pai pra conversar e ele acha que você tá mentindo? Ou e quando você procura sua mãe pra conversar e ela acha que você tá mentindo? Então, por mais que você tenha uma geração que sabe o que tá passando, que sabe o nome do que ele tá passando, diferente da gente naquela época, às vezes eles procuram os pais ou os responsáveis pra falar e eles não sabem. O que eu aconselharia talvez é as pessoas, se os pais não derem bola, procurar alguém da escola, sabe? Ou às vezes a escola tem algum tipo de acompanhamento, ou às vezes o diretor consegue conversar com os pais de outra forma, por exemplo... Tá atrapalhando no rendimento, que é isso que os pais vão prestar atenção, sabe? Tratar como um problema social que realmente sabe? Mas nesses pequenos aspectos pra chamar atenção, talvez. Eu acho que seria uma solução. Sim, e é muito legal isso estar na televisão. Eu vejo muita gente recriminando esse tipo de conteúdo e preocupado com os exemplos e tudo mais. Mas é muito bom, né? Você mostrar o que acontece, ver como que todo mundo reage, ver o que acontece depois que a pessoa chega em casa da escola e entra no quarto dela. Esse era um universo muito escondido. Sim, era isso muito verdade. só nosso ali, né? É meio complicado, porque em vários aspectos eu acho que quando assisti, eu me via em um pouquinho de cada personalidade daquelas 13 pessoas das fitas, sabe? Bulliner, né? Aquela que sofreu bullying e agora virou a Bulliner. Não, mas tipo, eu acho que a gente fala assim, que nem o Tyler, eu me via, a exclusão que ele tinha, eu tinha, entendeu? O problema tava em quem se via na Hannah. Sim. E aí isso é um gatilho que eu não posso falar pra pessoa se é um problema ou não, sabe? Sim, claro. É muito particular, né? Eu recebo muita mensagem, eu não sei se você recebe, de pessoas fazendo relatos muito íntimos e pessoais das suas vidas depois de vídeos, depois de coberturas de séries como essa. Você recebe conteúdos assim? Eu recebo... Nossa, eu recebo. Eu recebo mais nos comentários do próprio vídeo, assim. Não tanto por DM do Instagram, porque eu acho que eu consegui separar um pouco minhas redes sociais. Instagram sou mais eu, minha vida, e sei lá o que, e as pessoas acompanham.
e no YouTube eu realmente discuto aqueles assuntos. Então eu sempre tô lendo o que as pessoas me mandam e eu vejo que elas acabam falando mais ali nos comentários Se abrindo, mesmo, né? sabe? E eu vejo que é uma galera que não quer guardar. Sim. Sabe? Eles não querem guardar pra ótimo. eles aquilo ali. Isso é muito legal, né? Eu acho que é uma evolução gigantesca da forma que a gente encara o mundo e os problemas que existem. Eu gosto muito de Euphoria. Eu acho que eles conseguiram, por exemplo, fazer uma personagem que nem a Jules, que todo mundo amou, mas mesmo assim ela deu as vaciladas dela. Sim. E eu acho que é isso que torna a gente humano. Uhum. Ninguém é perfeito, sabe? Todo mundo vacilou na vida em algum aspecto. E aí a Rue, que era a menina, tipo, que supostamente estaria fazendo as coisas erradas por causa do vício dela, e no final você fica com dó dela, né? Sim, e com raiva da Jules. Aham. É muito louco. Então é muito legal você ver que todo mundo tá sujeito a isso, sabe? Em algum momento. Eu acho que o que todos esses conteúdos que a nova geração tá consumindo tem em comum é a falta de um herói e a falta de um vilão. É um mundo muito mais equilibrado que tá sendo apresentado pelo entretenimento. Do tipo, cara, num dia você é um super-herói que tá fazendo as paradas muito maneiras, no dia seguinte você fala uma coisa que ofende meia dúzia de pessoas e você já não é tão legal assim. Mas eu acho que isso também tem muito a ver de como as obras estão retratando os vilões. Hoje em dia a gente tem muito mais obras que justificam a violência no sentido assim. A gente pega o Mysterio do Homem-Aranha. Você vê como ele sofreu na mão do Tony Stark, que é um cara que todo mundo amou. Sim. E foi bem perigoso pra eles, porque ele tinha acabado de morrer. E aí vilanizar, né, o Tony Sim. e tal. O Tony, teoricamente, transformou ele no vilão. E em vários outros aspectos as obras trabalham isso, tipo, de onde veio, porque ele se transformou no vilão. Qual é o objetivo Então do cara, você né? consegue ter uma compreensão maior. Mas é óbvio, assim, o que torna alguém um vilão ou o mocinho, né? Tipo, eu passei pelo bullying e tal. Eu poderia ser uma escrota, porque foram escrotos comigo e sei lá o quê. E não, eu vi que o problema Eu não sou tava muito em mim, legal, sabe? aquela. Eu sou... gente. Me ama. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu faço bem, sabe? Então aí... Lógico que depende muito do nosso caráter, pra onde a gente vai voltar aquela nossa experiência. Sim. Mas mesmo que você tenha ido pra um lado ruim, você consegue entender porque a pessoa é daquele jeito. Sim. Então eu acho que essa falta de herói e vilão tá justamente nessa característica também que os filmes estão trabalhando. Não, e é louco, porque esse exemplo que você deu do Tony, todos os modelos que foram representados ali de atitudes vilanescas dele que causaram aquele transtorno psicológico naquele cara ali, a gente como fã não conseguia passar pano. Porque era tipo, não, porque ele fazia isso aqui de arrogância. A gente falava, ele fazia. Ele fazia... Porque ele era assim, tipo, ele era assim mesmo. E Não. a gente vai, tipo, porque eu adorava esse cara, sabe? E aquela cena mesmo dele agradecendo cada um da equipe, e todo mundo tinha uma experiência ruim com os Starks, né? Foi pra Game of Thrones. Todo mundo ali tinha uma experiência ruim. E você realmente fala assim, ele realmente era assim e tal. E a gente passou anos enaltecendo esse cara e ele sempre foi assim. Gente, pelo amor de Deus, não entenda que a gente tá falando assim, a Tony Stark vão pisar na cova dele, não é isso, sabe? Continua sendo incrível. Sim. Mas até o Tony Stark Mas tem seus vacilos. tem os seus vacilos, que é Exatamente. o negócio da Jules e da Rue, sabe? E aí pensando que antigamente a gente via o bully e o bulinado, a pessoa que sofreu o bullying. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Porque a gente vê alguém agredindo e alguém rebatendo. A gente vê alguém sendo ruim e isso tendo uma justificativa. Então, a sociedade tá meio que equilibrada, assim. Como que você acha que vai ser daqui a uns 20 anos? Eu espero que as pessoas elas consigam entender mais. Porque hoje em dia eu acho que, mesmo que esteja mais equilibrado, ainda existe muita briga. E antes das pessoas brigarem, elas tentarem, tipo, entender. Eu acho que o mais importante de uma discussão é entender o ponto de vista. E hoje em dia as pessoas não estão querendo entender. Elas estão conseguindo ter mais a voz delas, mas elas... Querem falar, né? Querem falar. Elas não querem ouvir. Exatamente. Então eu espero que seja algo mais assim, tipo... que eu te fale assim, não gostei de filme tal. Eu vou usar um exemplo mega simples. E você fala assim, por quê? Aí eu te dou os meus pontos e você fala assim, eu amei.
Mas eu entendo os seus pontos. E eu entendo quem levar pra esse lado, sabe? Sim. E tudo bem, sabe? E Sim. tudo bem você gostar, tudo bem eu não gostar e tal. Não, e tudo bem eu não precisar catequizar ninguém para ser igual a mim. Sim. Eu posso ser única, ter opções únicas, opiniões únicas, pensamentos únicos e tá tudo bem também. Gente, essa conversa só faltou um vinho, assim. Falar da vida. Na próxima vez tem que ter um vinho. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Amei. Me chama muito mais. É muito do Jô Nossa, a Soares, gente né? terminou muito... Ai, Muito filosofando numa... sobre o futuro. Enfim, comenta aí o que vocês acham que vai acontecer nesse futuro daqui a 20 anos, como vai estar as crianças e adolescentes, meu Deus do céu. Posso fazer uma pergunta também? Como vocês acham que vão ser as séries adolescentes daqui pra frente? Dos temas, qual que vai ser a preocupação da indústria sobre as próximas gerações? Porque agora a gente tá na fase da saúde mental, né? Estamos só falando disso nesse momento. Muita pressão. Boa. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau. Um beijo. Gente, não era muito engraçado. Eu sou muito legal.